expandam a nossa visão. Jesus, Tu és a palavra viva, que o Teu exemplo em tudo seja o que nos motiva, que as obras escritas ecoem Tua graça e amor e aponte para o caminho que conduz ao Salvador. Abençoe a cultura da nossa região, que seja um farol, uma luz em nossa nação, que os livros e as artes aqui notados expressem princípios e valores inspirados. Em cada página, em cada verso, que Teu nome, ó Deus, seja imerso, que a nossa cidade seja um lugar onde a Tua glória brilha e reluz no ar. Assim, oramos confiantes, ó Pai Celestial, que nos abençoe de modo especial, que a cultura e a escrita aqui presente reflitam Tua verdade, que é eterna e potente. Com gratidão e esperança em nosso coração, elevamos a Ti, ó Deus, a nossa oração. Abençoe os autores e os leitores também. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, pessoal. Belíssima oração. O pastor está se escondendo na poesia. Está se escondendo na poesia. Continue se inspirando. Se ele fez isso numa tarde, imagina se ele gasta alguns dias. Não? Uma pandemia ajuda muito assim, nesse direito. Pessoal, eu tenho orgulho de apresentar a vocês uma pessoa que não conhecia, mas o currículo é maravilhoso. Tudo começa em 1987, quando gradua-se em letras, minha praia, que eu amo. Mas esta menina, chamada Rainha Regina Rainha Cruz. Nas palavras do nosso escritor Salomão Laredo, ela é poesia em si. Tem o nome e a imponência de rainha. Ela é professora titular da Universidade Federal do Pará, da Faculdade de Letras da Universidade Federal do Pará, e bolsista Produtividade, CNPq, PQ 1. Doutora em Ciências Humanas pela Université de Marseille, na França, no ano de 2000. Mestra em Linguística pela Universidade Federal de Santa Catarina, em 1992. Coordena projetos de pesquisa da Universidade Federal desde 1992, quando ingressou no IES, na condição de bolsista DCR-CNPq. É professora da cadeira de Linguística do curso de Letras. É membro da equipe internacional AMPER, Atlas Prosique Multimédia em Espèce Romaine. Acho que é mais ou menos que pronuncia. Coordenado pela Université de Grenoble, na França. Linguagem, da editora Cortez. Foi pesquisadora visitante da New York University, de 2010 a 2011, na condição de bolsista CAPES Fulbright, da Universidade de Aveiro, em 2009. E do Laboratório de Fonética da University de Cambridge, em 1997. O centro de interesse de suas investigações compreende variação linguística, aspectos fonéticos, variação fonológica, fala espontânea, aspectos prosóticos e multimodais. Tem muito mais. Só vou ter que parar por aqui, senão vou ter que passar, né, um tempo lendo aqui. Mas esta menina, chamada de Regina Cruz, é a convidada para trazer a nossa palestra desta noite. Vamos aplaudir. Inicio a minha fala, primeiro saudando os presentes, na pessoa de Salomão Laredo e de Eliana Barriga, que são justamente os convidados como eu. E antes de abordar o tema propriamente dito da conferência que me foi solicitada, gostaria de parabenizar os idealizadores e a comissão organizadora da segunda Feira Literária do município de Tucuruí pela escolha do tema Amazônia, Povos e Identidade. É extremamente importante sempre colocarmos em evidência a importância da nossa região para o mundo e a grande contribuição. Como já dito, na minha apresentação, faltou só dizer que, atualmente,
eu estou responsável pela direção da Faculdade de Letras do Instituto de Letras e Comunicação da Universidade Federal do Pará, situado no campus do Guamá. A direção eu assumi desde o ano passado, e, por isso, né, para abordar o tema desta conferência de abertura, eu optei por apresentá-lo a partir da minha experiência atual de coordenadora de curso de nível superior. E fiz também essa opção pelo fato do meu curso de letras, ser o curso mais evidente na formação de escritores, de leitores. Então, extremamente ligado à área e ao tema deste evento. Também a outra opção é porque, neste momento, a faculdade está com uma grande e importante tarefa, que é a renovação do seu projeto pedagógico de curso, chamado de PPC, né, como ele é mais conhecido, e questões relativas à presença de forma mais explícita no conteúdo dos componentes curriculares, que é chamado de disciplinas, né? Então, a gente está justamente no embate, porque não há, né, no PPC atual, aspectos relacionados diretamente às culturas tradicionais, indígenas, quilombolas, e isso tem sido uma reflexão que tem ocupado justamente o nosso espaço de discussão na renovação da nova grade curricular, seja em decorrência de uma obrigação legal, seja por pressão dos membros do núcleo didático estruturante, chamado NDE da faculdade, que são responsáveis por elaborar o PPC. Eles são conscientes da necessidade de produzir um PPC com forte identidade amazônica. Portanto, todo o conteúdo desta conferência ele será ilustrado com exemplos e informações relacionados à área de letras, língua portuguesa, da qual faço parte. Este tipo de discussão aqui empreendida é bastante oportuno, em decorrência do momento histórico do Brasil. O Estado brasileiro e importantes setores da sociedade brasileira se deram conta de que temos uma dívida muito alta com os povos originários desse território e com os povos imigrantes de forma forçada, mas que ajudaram a construir, juntamente com os povos originários, a identidade da cultura brasileira. Para abordar o tema de forma a tornar compreensível para todos, eu esquematizei a presente conferência da seguinte forma. Primeiramente, vou falar da legislação que tem a ver com o tema, duas em particular, né, uma que determina a obrigação de tópicos relacionados à cultura indígenas e quilombolas no currículo escolar, seja a que facilita o acesso dessas comunidades também aos altos níveis de escolarização. Então, essas duas leis vão ser acionadas aqui. Depois, eu vou falar do caso específico do curso de Letras, Língua Portuguesa da UFPA. Né, eu farei uma apresentação do momento político acadêmico do curso de Letras do campus do Guamá e seus desafios no acolhimento de alunos quilombolas indígenas. Depois, a outra parte da conferência vai ser destinada à presença de agentes indígenas, africanos e quilombolas no cenário literário. Farei uma apresentação de alguns desses agentes, né, trazendo aqui exemplos um pouco mais de duas conferências que ocorreram no curso de letras deste ano, que foram nossas aulas inaugurais, para as quais nós tivemos convidados importantes que abordaram o tema. Por último, eu vou abordar o paradoxo da relação saber científico versus conhecimento tradicional, trazendo especificamente para o curso exemplos do curso da área de linguística da Faculdade de Letras. Bom, então, como eu disse, vou começar pela legislação, né, relacionada ao tema. Nós temos uma lei federal, a número 12.711, de 29 de agosto de 2012. São as leis de ações afirmativas, também conhecidas como a lei de cotas. A lei 12.711, ela estabelece as diretrizes e regras sobre o ingresso nas universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio, dispondo especificamente sobre os percentuais de vagas que devem ser preenchidas por autodeclarados pretos, pardos e indígenas. Há outras categorias, mas eu vou me limitar a essa por conta justamente essas duas categorias, porque tem a ver com o tema que eu vou abordar. Tá?
A partir de sua entrada em vigor, todas as universidades federais, as instituições federais de ensino técnico de nível médio, passaram a ser obrigados a reservar, no mínimo, 50% das vagas para estudantes que tenham cursado todo o ensino médio em escolas da rede pública, que são um critério de escolaridade, com renda per capita de até salário mínimo e meio, um critério socioeconômico, e com distribuição proporcional das vagas entre pretos, pardos e indígenas, critério étnico-racial. Bom, com essa lei, vários programas de ação afirmativa existentes nas universidades federais foram padronizados, segundo o esquema de reservas, né, de vagas para estudantes de escolas públicas em geral, para pretos, pardos e indígenas, e seu interior, sem uma política, entretanto, mas não houve uma política afirmativa especial para os quilombolas, né? Eles, depois que entraram justamente com as suas bandeiras de luta e conseguiram serem considerados também, e há hoje, na Federal do Pará, uma política destinada a eles. Bom, o interessante é que eu, pesquisando, eu encontrei os dados de 2019, em que, das universidades na reserva de cota, o Pará, por exemplo, é o segundo lugar nessas reservas. Então, o primeiro é Bahia, depois tem o Pará, que faz uma grande reserva de vagas. Os estados do Sudeste, nenhum fazem reserva de vagas para quilombolas, e 2 estados do Sul. Então, isso foi algo que, particularmente, eu achei positivo, como o nosso Estado está sensibilizado de considerar justamente a nossa realidade local e não precisar, né, e considerar quilombolas mesmo se eles não estão expressos na lei. Isso depois eu vou retomar na situação do curso, do que nós temos na população escolar nossa, a presença de quilombolas indígenas e como isso está sendo enfrentado no curso. Tá? A outra lei que eu disse que eu ia chamar aqui é a Lei 11.645, de 10 de março de 2008. Essa lei ela torna obrigatório o estudo da história e cultura indígenas e afro-brasileira nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, porém não prevê essa obrigatoriedade nos estabelecimentos do ensino superior. Entretanto, tem uma outra lei, aliás, uma outra lei, a Resolução número 1, de 17 de junho de 2004, que essa sim determina que, em particular, os cursos de formação continuada de professores, eles precisam contemplar esses conhecimentos, e isso tem a ver com o curso do qual faço parte, que é um curso de licenciatura, que forma professores, e que a gente precisa justamente contemplar esses conhecimentos relativos às quilombolas indígenas, negros, africanos, no nosso PPC, uma vez que é exigido também na educação básica. Tá? O que nós temos no curso de letras da UFPA? O nosso atual PPC do curso, o nosso projeto pedagógico, ele não contém, por exemplo, ele é um PPC desde 2009, ele não contém disciplinas voltadas aos estudos que preparariam os futuros professores de língua portuguesa para o ensino destas disciplinas. Ou seja, atualmente, o nosso PPC ele possui uma grande lacuna na sua grade curricular que compreende a total ausência de disciplinas contemplando conteúdos relacionados à cultura indígena, afro-brasileira e quilombola. Tá? E esses conteúdos não são ofertados nem em disciplinas optativas. O resultado da avaliação nossa é que tem sido uma formação de professores despreparados para ministrar esses conhecimentos aos estudantes de educação básica por não possuí-los e não vê-los no curso. Além disso, a ausência destes estudos no currículo principal das licenciaturas contribui para a perpetuação de uma visão de mundo eurocêntrica, de preconceitos e estereótipos raciais, e para uma atmosfera de tolerância cultural e religiosa, elementos nocivos para a unidade do Estado brasileiro, que jurou combatê-los na Constituição e em tratados internacionais. Então, o que a gente tem no curso? A gente tem literaturas, né, com grande massa de informação de literatura portuguesa, literatura colonial. Então, inclusive, na hora que a gente estava discutindo, como é que ia ficar justamente a nossa grade, o nosso desenho curricular,
num primeiro momento, a equipe de literatura apresentou uma estrutura muito parecida com o que nós temos. Então, eu inclusive, fiz uma crítica que, na hora, meus colegas não devem ter gostado, né? Porque, primeiro, que eu sou da linguística, e, na academia, a gente tem uma tendência a respeitar a autoridade técnico-científica acadêmica do outro. Então, mas eu fiz essa crítica porque eu estava muito preocupada de eles só a gente requentar, vamos pegar o que tem, tirar algumas, vamos ver a legislação. Então, eu disse assim, olha, para mim, a gente ainda está dizendo para os nossos alunos que quem faz literatura brasileira no Brasil são homens brancos, moram no Sudeste e, ainda por cima, no período colonial. Então, a gente precisa mostrar que tem literatura feminina, que tem literatura africana, quilombola, indígena, que esses alunos que estão sendo futuros professores têm que saber disso. Na hora, claro, eles não gostaram muito da crítica, mas eu acho que depois refletiram, tanto que eles trouxeram uma grade muito boa com relação à literatura. E eu espero que a gente consiga aprovar o PPC, porque realmente está muito bom o PPC atual, que a gente vai submeter à PROEG. No caso de língua, por exemplo, a gente ainda tem, que é da minha área, a gente ainda tem no PPC muito voltado, priorizando o latim, o português europeu, mas sem trazer para a parte mais atual. Então, a gente tem alguns professores que têm uma proposta de trabalho diferente. Eu já até falei para a Benedita, de uma das professoras recém-contratadas da faculdade, que ela trabalha o latim totalmente diferente, ela mostra a utilização atual ainda. E, numa das aulas, ela testemunhou para nós que ela fez os alunos fazerem trabalho, o último trabalho era justamente buscar formas ainda existentes do latim, o uso. E os alunos quilombolas, que depois eu vou detalhar mais, são os dos que mais se queixam de serem excluídos, eles, na hora de apresentar o seu trabalho, ficaram muito emocionados, porque eles apresentaram uma tradição, uma forma de tradição conservadora, que é a ladainha em latim, feito nas comunidades tradicionais. Então, é esse tipo de abordagem que a gente está tentando no novo PPC. Então, você, por exemplo, falar da origem da língua portuguesa, ainda falando só quando o latim chegou na Península Ibérica, encontrou os povos celtas, e daí parou. Essa é a história da língua portuguesa. A gente não aborda a história da língua portuguesa quando ela chega ao Brasil, quando se confronta, entra em contato o português com as línguas indígenas e depois com as línguas africanas. Tá? Então, a gente quer mudar esse perfil de curso, que ainda valoriza o português europeu e passa como sendo o modelo de língua, tá, de variedade com relação ao português, e não considera realmente todas as formas de se usar o português. Bom, com relação à população indígena quilombola da UFPA no curso de letras, eles têm enfrentado muitos problemas. Eu fiz um cálculo que eu pedi, na nossa semana de planejamento, nós fizemos uma das atividades, foi justamente trazer os alunos indígenas e quilombolas, os seus representantes, porque eles têm associação na UFPA, para vir conversar com os professores, porque, no período anterior, informalmente, alguns professores relataram queixas de alunos indígenas e quilombolas nas salas de aulas, por se sentirem excluídos pelos colegas, por terem que enfrentar atitudes intolerantes dos professores, de não entenderem suas limitações. E eu, particularmente, na condição de diretora, acabei tomando conhecimento da tentativa de um suicídio de um aluno quilombola, e por conta desse tipo de situação que eles enfrentam na universidade. Então, aí, um dia da semana de planejamento, nós resolvemos trazer essas associações para elas conversarem com os professores. E algo que eles relataram tudo isso, justamente, que os professores eles chegam com muitas limitações, uma da decorrência do ensino médio que eles têm, que é o SOME,
né? E que o que eles se queixam? Que a SEDUC manda um professor para lá que não tem nenhum compromisso com a comunidade, que se tem que ficar a semana toda, já tenta na quinta-feira ir para Belém, então deixa um pouco os alunos a desejarem lá, não está lá para atender os problemas deles. Então, ele já vem de um ensino médio que é precário, e quando ele chega na universidade, ele não tem nenhum acolhimento nesse sentido. E eu acho que isso não só foi falado para a gente no seio do curso de letras, eu acho que também na universidade, porque a Universidade Federal do Pará criou agora, a PROEG criou um programa, que é o Programa de Tutoria, que ele é direcionado para alunos indígenas quilombolas, está funcionando em todas as unidades, em que a gente tem um atendimento diferenciado para eles, justamente para ajudar nessas dificuldades. Tá? Então, o nosso curso, por exemplo, o primeiro ingresso que tem registrado no sistema é de 2016, tá? O número maior é de quilombolas e um número menor de indígenas. E, nos últimos anos, 2022 e 2023, foi o maior ingresso. Acho que nós temos, ao total, 51 alunos matriculados. Tá? O que a gente está pensando justamente para o PPC em elaboração? A gente está pensando justamente atividades extensionistas voltadas para esses alunos. Também a gente está, além dos componentes curriculares que contemplem literatura indígena, literatura africana e quilombola, também afro-brasileira, a gente está pensando também um estágio diferenciado, que foi algo que eles também se queixaram. Eles falaram: o que adianta nós, indígenas ou quilombolas, irmos fazer estágio numa escola pública de Belém? Isso não é algo que vai acrescentar. Então, eles estão lá cientes, eles querem voltar para as comunidades para quebrar esse ciclo que existe de eles estarem sempre em desvantagem. Então, isso é algo que nós vamos também rever no nosso PPC, de maneira a garantir essa formação deles direcionada justamente para os objetivos políticos deles, educacionais. Também a gente tem sensibilizado muito os nossos professores no sentido de considerar esses alunos, sempre tentando ver o que eles têm de limitação, né? Porque a gente vê que, quando eles são atendidos por projetos específicos, eles têm segurança e passa. É só um momento, realmente, de estar sendo bem assessorados. Tá? Bom, por conta, uma das ações nossas todo o início de período letivo, a gente faz um evento diferente para os alunos. Por conta dessa semana de planejamento que os alunos quilombolas indígenas manifestaram, né, o fato de que eles são um pouco descuidados, há uma frase que diz: a universidade teve que aceitar a entrada deles, mas não se preparou. A universidade como um todo, tá? A universidade como um todo não se preparou. Agora que está se dando conta para isso. Então, para essa entrada deste semestre, nós trouxemos 2 convidados para fazer a aula inaugural. Isso porque nós tivemos a vantagem, na semana seguinte, ia haver a primeira jornada de antirracismo e justiça climática da Amazônia, que foi promovida pela UFPA e a Prefeitura de Belém, e eles nos cederam 2 convidados deles. Um foi o Davi Pereira Júnior, da Universidade Estadual do Maranhão, e o outro foi Mamadou Ba, que está fazendo doutorado na British Columbia University, no Canadá. O que eles têm de particularidade? Davi, ele é um quilombola, que é professor universitário, fez doutorado nos Estados Unidos, ou seja, é um quilombola que atingiu o topo da carreira acadêmica. E Mamadou Ba é um líder do SOS Racismo na Europa, inclusive ele é perseguido pelos grupos fascistas e xenófobos de Portugal, porque ele morava em Lisboa, e eles vieram justamente fazer essa conferência, do tema antirracismo e literatura, e algo primeiro que
que foi muito importante para nós é que os primeiros alunos que chegaram para a conferência eram os quilombolas e os indígenas. Então, eles perceberam que tinha sido um evento direcionado para eles. Essa aula ocorreu no dia 28 de agosto, e, além do fato que eu estou citando para vocês, de ver pela primeira vez os alunos com a vontade, querendo participar de uma atividade acadêmica, foi o número de autores citados pelos conferencistas, total ou parcialmente desconhecidos pela comunidade, pela academia, que eram autores negros, tá? Sejam africanos, sejam brasileiros. Eu tinha feito um slide para projetar com eles, então eu vou só citar alguns aqui. Ele falou de Cedric Robinson, quase todos, tirando a Conceição Evaristo, nenhum eu conhecia deles. O Cedric Robinson é um americano que ele era um intelectual, ele também foi um professor universitário, conviveu com Malcolm X, e ele tem traduzido para o português um livro dele, Marxismo Negro. Outro foi Chimamanda Adichie, que é uma feminista, escritora nigeriana, é uma das mais importantes jovens autoras anglófonas de sucesso, e é considerada uma das novas gerações de leitores de literatura africana. Tá? Apresentou também Conceição Evaristo, tá? Que todos conhecem, é uma linguista e escritora afro-brasileira, hoje aposentada, mas tem uma prolífera carreira como pesquisadora docente universitária. Outra brasileira que ele citou foi Carolina Maria de Jesus, também escritora, compositora, tá? E que ficou famosa por seu primeiro livro, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, publicado em 1960. Então, esses são os autores que o Davi Pereira Júnior citou. O Mamadou Ba citou outros autores, mas todos africanos, enquanto o Davi cita americanos também, negros americanos, o Mamadou Ba citou todos intelectuais africanos, eu queria tanto que vocês vissem a foto deles. Então, tem um acadêmico, Felmin Zaro, um acadêmico senegalês, Cheikh Anta Diop, um clássico do pensamento africano senegalês. Tá? Todos eles com essa luta de valorização da cultura africana, do intelectual afrocêntrico, e mostrando, e também que mostra toda uma riqueza de obra literária que a gente não conhece. Tá? Para a presença indígena, então, essa conferência me chamou muita atenção, porque, se não tivesse eu nunca me apresentado, jamais teria conhecido esses autores. Né? Ele, inclusive, ele deu o exemplo de um, que eu não coloquei aqui, que foi ele chamar que era da mesma época, não era da literatura, mas é um músico da mesma época de Mozart, e que ele é chamado o Mozart negro. Então, ele disse, é da mesma época, por que não chamavam o Mozart de não sei o que branco? Eu esqueci o nome do autor. Eu não coloquei aqui para vocês. Então, são tantos intelectuais que a gente desconhece, porque nós ainda somos uma cultura muito europeizada, né? Assim, quem faz decolonialismo diz que ainda são muitos colonizados, então, em que a gente não vê a nossa identidade cultural. Para a presença indígena no cenário literário, eu fui buscar exemplos na seleção anual da lista de altamente recomendáveis da Fundação Nacional do Livro. Tá? Eu, então, comecei a ver algumas das obras, e o que eu primeiro gostaria de lembrar aqui desse debate sobre trazendo um pouco da produção indígena, esse momento histórico que a gente tem dois indígenas, escritores que estão concorrendo à Academia Brasileira de Letras, né? Ailton Krenak e Daniel Munduruku, e que, claro, estão concorrendo com os outros autores, a gente não sabe se eles vão ser eleitos,
Mas, se eles forem eleitos, eu fui olhar um pouco sobre essa situação de eleição e a condição da ABL. E aí, se a gente olhar no site, a ABL ela é formada por 40 membros efetivos, né, e tem mais de 20 membros estrangeiros. Então, se um deles for eleito, isso não é nem 1% do que a gente tem na academia, né? E eles representam os povos originários dessa terra antes dos portugueses chegarem, e atualmente não tem nenhum representante, e se tiver, não vai ser nem... não vai, aliás, 10%, é 3%, vai ser nem 3%. Então, eu fui ver o que a gente tem de produção literária. Como eu disse para vocês, eu fui consultar a seleção anual de lista de altamente recomendáveis da Fundação Nacional do Livro. Primeiro, que me chama a atenção que eles têm várias categorias, eles têm 13 categorias, categoria criança, categoria jovem, poesia, e os livros indígenas, eles estão numa categoria que se chama altamente recomendável, a categoria reconto. Então, eu consultei 2019, 2020, 2021, 22 e 23. Em 2019, nós temos um único livro indicado, que é uma antologia de literatura indígena. Tá? E nele você tem vários povos, o Kayapó, Krenak, o Apixana. Tá? São vários, ele foi escolhido o melhor livro de reconto. 2020 não tem nada, 2022, eu tenho 2021, tem ilustração, a Gaivota dos Olhos de Jaguar, tem A Sombra da Mangueira e tem Tomoromu, a Árvore do Mundo. É um texto de um Apixana, inclusive. Em 2022, temos... não, esse já foi que eu disse. Tá. Em 2023, a gente tem As que Nasceram os Ticunas, Araquara e a Gralha Azul, O Menino Trovão. Vejam, foram poucos livros que eu citei, mas, se a gente pegar a listagem toda, ela é imensa, tá? De todas essas categorias, e a gente tem poucos livros ainda produzidos por indígenas, ou, aliás, que são catalogados como altamente reconhecidos, mas temos outros, com certeza, produzidos. Porque há uma dissertação de mestrado que está sendo feita na UFOPA, no programa de pós-graduação deles, em que ela faz um levantamento justamente dessas obras, e foi ela que passou para mim, e ela disse que há realmente muito questionamento, porque alguns não são considerados, e eles são bons. E aí a gente leva a última parte que eu falei, que é o paradoxo científico, né, do valor científico e do saber popular. Por que a gente tem uma lei de acesso que obriga, né, as universidades a reservarem, mesmo assim, ela obriga a entrada, mas não obriga as universidades a se prepararem para receberem os quilombolas indígenas? Porque a gente tem cursos na universidade que não têm o seu projeto pedagógico também contemplando esse povo, também contemplando essas comunidades tradicionais. E, no entanto, se você for trazer só da área de letras, se for buscar lá na página do meu instituto, do Instituto de Letras e Comunicação, só dos professores de letras, nós temos 10 projetos, todos eles envolvendo comunidades tradicionais. Você tem o perfil sociolinguístico de comunidades afro-brasileiras da Amazônia, que contempla uma comunidade quilombola no Amapá, o Mazagão Velho. Você tem projetos envolvendo a língua Nabé, a Surini do Xingu, o Macurape. Você tem sobre a língua Pareci, Iquipem, a Surini do Xingu, língua Waiorô. Você tem sobre o Kauatá. Tem, inclusive, um projeto, a língua Paracatejê, e você tem, inclusive, um trabalho em literatura, de agentes indígenas na cena cultural do Brasil contemporâneo. Eu mesma
meu primeiro projeto de pesquisa pesado, que foi financiado pelo CNPq, ele foi para a descrição de comunidades quilombolas em Cametá. Então, durante 4 anos, antes de me tornar professora da universidade, eu recebi pesquisa do CNPq para descrever o falar de comunidades quilombolas, porque a gente acreditava eles ainda falarem uma língua africana. Os mesmos dados que eu obtive, eu levei para o doutorado, e eu obtive meu doutorado com dados de comunidades quilombolas. Terminei em 2000. Em 2009, eu me tornei a primeira pesquisadora produtividade de toda a região norte na minha área. Então, esses exemplos que eu estou dando daqui do meu curso, com certeza está refletido nos outros cursos. Eu digo isso porque também em abril, quando eu fui representando o CNPq avaliar o PIBIC da Universidade de Caxias, no Maranhão, de Imperatriz, desculpem, o Amemassu, um dos pesquisadores convidados era um professor de Química da UFPA. Ele pesquisa óleos, os óleos da Amazônia. E todo óleo que ele apresentou andiroba, copaíba, todos os óleos que a gente sabe que tem na Amazônia, ele dizia assim, olha, era muito interessante que dizia assim, olha, na sabedoria popular, eles usam para isso, para isso, para isso. Aí nós investigamos e comprovamos que serve para isso, para isso, para isso. Todos. É usado para isso, tá. E nós comprovamos que realmente serve por conta disso, disso e disso. Tanto que, no final da prática, eu perguntei para ele, existe algum óleo que vocês, na hora de investigar, comprovaram que era diferente? Ele falou que não. Então, veja, se a academia, se a ciência vai nessas comunidades, aprende com elas, né, cresce academicamente. Então, meu título de doutorado é em função de eu ter trabalhado com uma dessas comunidades, sou outros pesquisadores, porque agora a ciência, a academia, não acolhe e realmente não incentiva a permanência de membros das comunidades tradicionais na academia, para ainda termos mais conhecimentos, para ainda termos mais uma divulgação, difusão desses conhecimentos e comprovados também cientificamente, porque ainda vai ser mais fácil eles se apropriando das ferramentas metodológicas e trazendo a público mais ainda tudo o que eles já sabem, né? Então, isso é algo que nós estamos refletindo no nosso curso e que acho que vale para todas as outras áreas. Então, eu recomendo, por exemplo, para vocês, em termos de literatura, para pensar sobre esse paradoxo, tem uma obra que é Literatura Indígena Brasileira Contemporânea, que é da editora FI 2020. São 4 autores, Dorico Júli, Danner Fernando e Leno Danner também. Aliás, é Fernando Danner, é Juli Dorico, Fernando Danner e Leno Danner, que ele fala também disso, que ele lista as obras de literatura. E eu tinha trazido para vocês, na imagem, eu vou tentar falar rapidamente, um aspecto, por exemplo, linguística, que a gente estuda, que mostra... há vários aspectos, mas um que eu retirei, ele tem a ver com a nasalidade, que a gente chama nasalidade alofônica. No português, a gente faz a diferença entre oral e nasal em alguns contextos, a gente muda o significado. Então, por exemplo, se eu digo cato, com a oral, cato é uma coisa. Eu cato vem do verbo catar. Então, agora, se eu pego esse A e transformo em nasal, canto, ele já é outro significado, né? Assim como tem, exemplo, prato, pranto, mudo, imundo. Tá? Então, a gente constrói significados novos, mudando de oral para nasal. Mas existe um contexto em que a gente muda de oral para nasal e não tem mudança de significado. Então, é o caso de dizer panela com a oral e panela. Banana, o primeiro a oral e o segundo nasal, banana. Então, não mudei de significado, eu só digo ou uma vez oral ou nasal, não muda. Isso se chama, no português, para a gente, na nossa área, variação dialetal, é uma alofônica.
tanto faz dizer oral quanto nasal, isso vai depender da comunidade. E aí isso foi, uns colegas meus de São Paulo foram verificar como era isso no Brasil todo, tá? Quais dialetos, quais variedades falariam mais nasal e quais falariam mais oral. Então, as cidades que eles coletaram dados foi Recife, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Santa Catarina e Porto Alegre. E aí eles fizeram, então, a gente, na área da sociolinguística, fez um tratamento quantitativo e mostrou que, à medida que vai descendo para o sul, essa nasalidade vai se perdendo. Tá? E eles, então, a interpretação deles é que essa nasalidade, que a gente tem muito forte no português, dizer banana, panela, mamão, mamãe, isso é, na verdade, uma herança do tupinambá, que era a língua, na verdade, falada na Amazônia até o século XIX, só vai deixar de ser falada quando chega a família real no Rio de Janeiro, em 1808, que é a grande lusitanização. Antes disso, dominavam-se as línguas indígenas e africanas no Brasil. E aí, se essa é a hipótese deles. Bom, aí um colega meu de Cametá, o Doriadson Rodrigues, ele resolve pegar a mesma metodologia e usar com os dados de Cametá. Então, Cametá ela é conhecida por ter uma forte influência indígena. O Gonçalves Dias ele vai escrever o dicionário tupi depois que ele passa por Cametá e vê que chamava muita atenção a influência indígena em Cametá naquela época. Então, meu colega de Cametá, Doriadson Rodrigues, resolve fazer a mesma metodologia com os dados de Cametá para ver se é verdade. E, quando ele aplica, realmente, Cametá vai ter o maior índice de nasalidade de todo o restante do Brasil. Então, o português, isso é um exemplo que a gente tem da área para mostrar, o português do Brasil, ele tem nele muita influência guardada das línguas indígenas, das línguas africanas, e a gente precisa ter essa identidade, no caso da minha área, refletida no ensino, para os alunos entenderem essa identidade, valorizar. Acho que foi a secretária de Educação, a gente precisa conhecer bem a nossa região, a nossa cultura, para a gente valorizar. Então, quando a gente conhece, é para valorizar e, justamente, para ter mais identidade. Então, essa é a preocupação nossa no curso. E eu queria terminar agradecendo a Academia de Letras, a Academia de Letras Tucurunense de Letras, pelo convite e pelo financiamento da viagem. Obrigada. Boa noite. Obrigada, professora. Gostaria de perguntar se a universidade reconhece o trabalho da poeta Márcia Candaba. A Márcia está fazendo mestrado lá com nós, né? Ela é orientada de uma colega minha. Eu não sou da área de ensino-aprendizagem e de literatura, mas eu acredito que sim. Não assim, não. Eu acredito, inclusive, que no novo PPC elas vão ter todos esses autores, devem compor todinho o novo PPC. E ela está lá fazendo a tese de doutorado. Com certeza deve reconhecer, sim. Daniel colocou em ator agora. Sim, sim. E é um dos... E o Krenak, nós somos muito fã dele. Sim. Eu queria saber o que há esses entraves com relação ao ensino, já que a linguística avançou, e ensino e pesquisa na área indígena, e com relação à literatura negra, por que já não existe literatura? Porque é diferente da indígena para negra. Né? A negra me parece que é muito mais substancial.
Eu acho que a avaliação que eu faço é que a gente ainda é muito de valorizar a cultura europeia, ainda é muito ainda de achar que realmente, no caso da língua portuguesa, tudo que vem a ver, literatura e língua, realmente o europeu é que é o certo, é o que é o padrão. Então, agora, com essa reflexão, vendo que você tem leis, que você tem que não cabe mais esse tipo de postura, acho que a gente está revendo isso. Agora, é uma coisa muito conservadora. Eu me lembro que, na primeira renovação, meus colegas de literatura, quando eles colocaram obrigatórias de literatura brasileira, tal, só isso, mas não tinha nenhuma mudança nos tópicos, não tinha mudança nos autores. Eu falo, não vamos colocar eles achavam que colocando literatura brasileira era o suficiente e colocando a portuguesa cooptativa era suficiente para dizer, estamos com um currículo atualizado e mais identitário. Não, eu falei, não, a gente tem que rever também os autores que a gente tem que contemplar. E até mesmo trazendo a literatura nossa amazônica para perto, para dentro do conteúdo, trabalhando com os alunos de uma maneira mais sistemática e presente. Tá? Eu acho que a gente, com essa força legal e com toda essa reflexão e a própria sociedade acadêmica forçando, eu acho que a gente vai ter, a partir de agora, os currículos têm que contemplar, principalmente de formação de professores. Não tem como a gente não contemplar. Tá? Eu lembrei da linguagem muito interessante do pessoal do Marapani. Essa relação com o francês, por exemplo, ele falando sobre a competição de canoa e Guanabara. Então, Bruno. Essa relação com o francês? Não, eu não. Não, porque isso é um pouco mito, né, dizer que tem a ver com o francês, não. São processos, na verdade, o Doriedson Rodrigues, esse que eu falei que fez a nasalidade, a dissertação dele de mestrado foi sobre esse fenômeno, que é o que a gente chama o alteamento da vogal posterior, porque o e u são vogais posteriores. Então, passar de o para u a gente chama de alteamento em tônica. Então, canoa, buto. E esse é um fenômeno que ele é muito presente no português açoriano. Então, esse é um fenômeno mais do português mesmo, que se mantém, tá? E é um processo conservador. Tanto que, quando a gente começou a apresentar nos eventos nacionais, os sociolinguistas eles diziam, não, mas isso não pode ocorrer no interior da Amazônia, isso é dos Açores, isso é do outro lado do Atlântico, não pode ter no português até. Tanto que a dissertação do Doriedson é citada por todo mundo que estuda esse fenômeno no Brasil em outros contextos, por conta justamente que é algo muito particular. Esse é um tesouro que a gente coloca. Se a gente estudar as variedades, estudar os fenômenos, inclusive, que é extremamente estigmatizado falar do caboclo, que ele faz buto, canoa, mas isto é um tesouro na nossa língua. Ele é uma marca conservadora que mostra quem foi a população de portugueses que veio para a Amazônia e que esteve presente. E se você vai buscar na história, houve uma grande presença açoriana no extremo norte e no extremo sul do Brasil. Então, por isso que, por exemplo, onde é falado tu, é falado no extremo norte e no extremo sul. Então, Santa Catarina, Florianópolis e Belém receberam uma grande migração açoriana. Então, a palatalização forte de 2, 3, ainda não que enfraqueceu, mas isso é uma marca açoriana, o uso de tu. E aí a gente tem nos dois extremos do Brasil, a migração que veio de português, para cá foi a mesma. Então, esses fenômenos que são extremamente estigmatizados, o pessoal ri, eles, quando a gente vai investigar linguisticamente, são informações maravilhosas sobre a história da nossa língua. E essa
destacar, como você deu o último exemplo aqui, que a gente fala eu sou de lá, mais ou menos assim, isso revela exatamente uma grandeza extraordinária. Estou muito feliz pela exposição e parabéns pela abertura assim, maravilhosa. Obrigada. Só uma última pergunta. Da última vez que eu tive acesso ao conhecimento da divisão linguística do Estado do Pará, nós tínhamos 3 regiões linguísticas, mais ou menos definida pelo falar, que seria aquela a partir do Tucuruí indo até o Baixo Amazonas, que seria a primeira, e aquela que se conserva a partir da influência indígena. Nós temos a de Bragança, que seria uma outra região linguística, na influência já do Nordeste muito forte, e a outra que começa em Rio Branco e desce pelo sul e sudeste do estado, já uma influência mais tocantins. Isso se mantém em novos estudos que estão viabilizando outras regiões linguísticas? Não, a do sul e sudeste não é tanto influência do Tocantins, é o fato que são as regiões que receberam a migração, né, na época do governo militar, houve incentivo de migração do sul e sudeste e também do nordeste para o Brasil, para a Amazônia. Então, aí você concentra, a gente chama de zona de contato interdialetal, como Tucuruí, que são cidades em que brasileiros de diferentes partes do Brasil vieram, então forma uma outra, é uma mistura de variedade, vai formar uma outra forma de falar. Um pouco como teve em Brasília também. Na Fundação de Brasília, brasileiros de todas as regiões foram para lá, e agora que a gente tem uma forma específica de Brasília, que está surgindo agora, isso que há pouco tempo você não tinha. Então, essa região do Sul e Sudeste, elas receberam migração do Brasil, que a gente diz que não tem o paraense nativo, né? Não tem, porque eles vão chegar, vão se misturar. Onde tem nativo é mais Marajó, é mais Belém, Bragança tem a influência do Nordeste. A gente é uma cidade tradicional, mas tem um contato muito grande com o Nordeste, então a gente tem muita já influência deles em Bragança, né? Embora não se tire a possibilidade de que nós fomos França equinocial, né? 1612 até 15, Sim. Daniel de Latouche, o senhor de Lavandière, né, ocupou aqui. E éramos França, por um período, mais ou menos uns 3 anos. Sim. Mas isso não influenciou, por isso que ficou virando mito de que nós Sim. temos os falares exatamente pela influência francesa, por essa ocupação. Na verdade, não a temos. Então, aí, muito bem colocado. Pessoal, professora, quero os aplausos, muito obrigado. Começamos bem. Olha, vocês que permaneceram conosco, obrigado, professora Lúcia Batistella, pela sua presença. Não acabei, ela está tão maquiada hoje, está tão bonita. Não, que eu fiquei assim, cadê? É Lúcia mesmo, está ali, quietinha, no cantinho dela. Né? E a todos vocês, obrigado a todos mesmo pelo primeiro momento dessa truque, que amanhã tem mais, hein? 11 da manhã, nós teremos a Doida da onde, doutor? Apresentado lá na Ponte? Na Cidade Vermelha. A Doida da Cidade Vermelha, uma peça teatral que é composição do Gessa e vai estar sendo apresentada amanhã lá na Ponte. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Obrigado a todos.